Bom dia, alunos do 7º ano, mais um vídeo do professor Lucas para explicar mais um conteúdo aí dessa semana. Essa semana a gente vai estudar o capítulo 9 que eu passei para vocês, né? Espanhóis na América. Deixa eu mostrar para vocês aqui o capítulo bem bonito, né? Ó, Espanhóis na América. Obviamente, a gente vai tratar sobre a chegada dos espanhóis na América. Até aqui, a gente estudou como os portugueses e os espanhóis estudaram as grandes navegações e tentaram ali encontrar um novo território. Coloquei para vocês o vídeo, coloquei para vocês explicações e tal. Mas antes da gente falar exatamente da ocupação e da colonização dos portugueses no território brasileiro, vamos falar de como foi a ocupação dos espanhóis no território da América do Sul, aqui em todos os territórios ali que eles governaram. Nos outros vídeos e no livro, tem lá os territórios quais são, tá? Eu não vou colocar nesse vídeo aqui porque eu não tenho a arte para fazer isso, nem tenho aqui um mapa muito preciso para ficar mostrando. Mas vocês sabem, né? Portugal ficou com o Brasil desse lado e a Espanha ficou com tudo que tinha do outro lado aqui. Ficou com muito território na América Central, ficou com muito território na América do Norte. Então a Espanha ela tinha conquistado muito mais territórios do que Portugal. Portugal basicamente de início só queria um entreposto para poder sair de Portugal, parar aqui, fazer um lucro aqui com alguma coisa e continuar a viagem para as Índias, contornando a África. Já a Espanha não, a Espanha desde o princípio ela já teve uma política de colonização. Por quê? Porque os espanhóis, desde o começo, encontraram o que eles procuravam, o que era mais importante na época para o mundo, no universo inteiro. O que era? Metais, né? Então, quando eles chegaram aqui, muito rápido eles encontraram ouro e prata, né, na América do Sul. Diferente dos portugueses no Brasil, que não encontraram. Então, a única utilidade do Brasil seria mesmo um entreposto, parar aqui e continuar a viagem. O território que estava com os espanhóis, não, o território que estava com os espanhóis é um território que tinha muito material rico para você extrair, né? E foi assim que os espanhóis lucraram de início. Agora esse capítulo ele vai tratar de como foi o contato entre esses dois povos. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o quão extraordinário dois povos distintos se encontrarem, separados aí 14 mil anos, né, vivendo separados, eles se encontrarem e interagirem entre eles. É como se hoje a gente descobrisse que existem alienígenas e a gente fosse lá interagir com esses alienígenas. Os caras que moravam na América eram alienígenas para os europeus. E os europeus eram muito mais alienígenas para os índios. Porque imagina os índios olhando um navio daquele tamanho, né? Uma embarcação gigantesca para eles que viviam basicamente, né? Então quando eles viram aquele tipo de indivíduo todo vestido, com barbona, cabelão, chapéu, pena saindo, bota, imagina, um índio nunca viu uma bota na vida, imagina ver um ser usando um negócio daquele, ele acha que é um extraterrestre, né? Muitos relatos apontam que algumas tribos trataram os caras como se eles fossem deuses, né? Algumas tribos lutaram, guerrearam como se eles fossem inimigos. Esse contato ele não é igual para todo mundo, né? Alguns aceitam a dominação espanhola, alguns lutam, alguns tratam eles como Deus, alguns negociam com eles, mas o fato é que os espanhóis dominam, né? Os espanhóis sempre vencem, os espanhóis sempre exploram, os espanhóis sempre conseguem o que eles queriam lá, que era enriquecer às custas da colonização desse território. A primeira das atividades que eu passei para vocês está aqui na página 105, eu vou cobrir aqui a resposta, tá? Eu pedi para vocês fazerem uma análise dessa gravura, né? O que tem nessa gravura aqui que você analisando com carinho você consegue identificar? Eu falo sempre isso para os meus alunos, que se você olhar uma arte, uma imagem, uma foto, você já ouviu aquele ditado de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Porque as imagens falam, as obras de arte, elas falam. Se você colocar o ouvido aqui, ó, bem pertinho da obra de arte me conta. Ele fala com você, tá? Então, ó, a pergunta da gravura é o seguinte: quais são os dois povos representados nessa obra? Bem, tá fácil, né? De um lado você tem os espanhóis, do outro lado você tem os indígenas.
que atitude ou postura cada um deles expressa. Então, olhando ali para os espanhóis, você vê que tem um espanhol com a espada assim, mostrando todo poderoso a espada dele, e você tem outro espanhol botando a cruz. Acabou de chegar no lugar, já trouxe uma cruz. O que isso significa? Significa que os espanhóis estavam impondo a vontade deles, estavam impondo a cultura deles à base da força. Por isso que tem lá a cruz e a espada. Né? Conhece o ditado entre a cruz e a espada? E os índios? Os índios parecem assustados. Os da frente estão dando presente para os espanhóis, os de trás estão fugindo deles. Né? Olha só que interessante. Desculpa, eu parei para espirrar. Bem, procure explicar o que o artista retratou. Procure explicar por que o artista retratou o encontro entre os dois povos dessa forma. Por quê? Ele procurou destacar o ponto de vista que era dos europeus, o ponto de vista de quem é forte, de quem chegou imponente, de quem chegou mandando, né? Essa era a ideia da obra. Depois na página 108, tem aqui, ó, esse textinho sobre as ideias do Bartolomeu de Las Casas e tem umas questões. Antes de eu explicar para vocês, eu vou falar um negócio. Quando eu escrevo o roteiro de estudo para vocês, eu coloco assim, ó, que a primeira atividade é fazer a leitura do capítulo. Então, gente, vocês têm que ler. Vocês não vão aprender o conteúdo, vocês não vão se tornar pessoas melhores se vocês simplesmente pegar e responder a pergunta sem nem saber sobre o que está falando. Porque responder uma pergunta, todo mundo responde. Você entra no Google, você acha a resposta. Você olha meu vídeo aqui, você acha a resposta. Eu estou gravando esse vídeo para os meus alunos que leram o capítulo, tá? Eu estou esperando que vocês tenham lido, porque essa era a primeira tarefa, era ler. Se você não entendeu, aí é outra história, eu estou explicando agora. Mas tem que ler, porque senão você vai ficar perdido aqui escrevendo o que eu mandar você escrever, tá? Então, por favor, leiam. Leiam. Fala assim, eu passo o roteiro para 2, 3 semanas, na primeira semana só lê. Só lê. Deixa para responder as questões na outra semana, tá? Porque ler, para mim, é mais importante do que responder as perguntas. Eu leio vários livros na minha vida. Acordo de manhã, pego um livro, sento na varanda e leio. Não leio ele toda uma vez. Mas você acha que depois que eu termino de ler o livro, eu vou responder uns questionários sobre ele? Não respondo. Porque o importante é ler o livro, né? Você vai ler Dom Casmurro, você vai ler Dom Quixote, você vai ler Tolstói. Você não vai terminar de ler o livro e responder o questionário, né? Isso é para quando você não sabe ler. Que você só passa em cima das palavras. Mas o normal, você lê o livro e pronto. Você entendeu o que está escrito lá. Então, se vocês lerem o livro, eu já vou estar muito feliz. E o problema é que ler o livro não tem como avaliar. Eu não tenho certeza, eu estou confiando na palavra de vocês. Então sejam honestos comigo, leiam o livro, porque eu pedi isso, tá? Para mim é mais importante ler do que as questões. Leiam, por favor, tá bom? Bem, então na página 108, vou mostrar aqui para vocês, vocês têm essa atividade aqui, tá? Que são as cartas, as ideias do Bartolomeu de Las Casas, né? E aí vocês têm 4 perguntinhas que eram para fazer em folha separada e me mandar. A primeira pergunta é assim, ó, segundo o trecho, de que forma agiam os espanhóis que chegaram à América no contexto das conquistas? Se você ler o primeiro trecho, ele está falando aí basicamente que os espanhóis chegaram e agiam com extrema crueldade. Mesmo nos lugares onde os caras achavam que eles eram deuses, eles chegaram, comeram toda a comida dos caras, mataram todos os homens, tomaram para si as mulheres e os filhos para usar de escravos, e tudo para roubar o ouro, né? Porque quando os espanhóis chegaram, eles encontraram povos que tinham castelos de ouro, né? Diferente do Brasil. No Brasil não tinha nada disso, só tinha índio vivendo em casa de madeira, né? Esqueci, folha de bananeira, né? De bambu, casa de bambu. Mas lá não. Por exemplo, o povo Inca, os maias, os astecas, que a gente vai estudar no fim do ano, eles tinham castelos de ouro, eles eram ornamentados, né? Reluzia de longe. O tal do Eldorado, que as pessoas falam, que é uma cidade inteira feita de ouro, era o sonho deles. Então eles chegavam lá e eles viam aquela cidade de ouro, os caras tratavam eles como deuses e mesmo assim eles foram lá, mataram, escravizaram, destruíram e roubaram, né? A ação dos espanhóis foi muito cruel, né? Essa pergunta, a resposta é essa, cruel. Né? E aí você explica por quê. Então lá na 3, ele pergunta o seguinte, ó, alguns historiadores dizem que Las Casas chegou a ser muito mal visto por colonizadores e autoridades espanholas. Por que isso aconteceu?
Ele não foi só mal visto, gente. O Las Casas, ele foi perseguido, né? Ele tinha a vantagem de ser um membro da igreja. Como membro da igreja, o governo não podia perseguir e matar, porque ele era protegido da igreja. Nessa época a igreja era muito forte. Mas óbvio que ele era mal visto, ele era perseguido, porque ele falava o tipo de coisa que os colonizadores não gostavam, né? A corte, a coroa espanhola, que estava financiando, que estava pagando essa exploração, ela não gostava, que um padre escrevesse, falasse para todo mundo que eles estavam matando, escravizando, sendo cruel, cobiçando, né? Tudo por cobiça, por dinheiro, por tirar vantagem, tá? Então acho que vocês entenderam aí mais ou menos o porquê dele ter sido perseguido, né? Quando as pessoas falam que quem tá no poder não gosta de ouvir, quem tá no poder sempre persegue. Você vê os políticos aí, né? Tem um monte de político que o presidente tá mandando perseguir porque tá falando as coisas do cheque lá que ele não quer que ninguém fale, que ele fez, mas ninguém quer que fala. 4. Observe a imagem desta página, como Las Casas foi representado na obra. Ah, olha essa imagem bonita, outra imagem que fala com a gente. Bem, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, ele está escrevendo, né? Ele está com a pena na mão lá para escrever. Então aqui está dizendo que das coisas que ele fazia na vida dele, a melhora que merecia ser representada no quadro era a escrita, né? Isso elogia os livros dele. Isso significa que ele é um cara que escreve bem, que o que ele escreve merece ser lido. Outra coisa importante na imagem, que é a mais importante, é que ele está junto de um índio. O que significa que ele está junto de um índio? Significa que ele está junto dos índios. A ideia é essa, mostrar que ele está do lado, que ele é amigo, que ele defende os interesses, que ele está aí lutando pelos índios, tá? Lembra que o Las Casas vivia num território mais ou menos onde é o México, tá? Onde era a antiga sociedade asteca, que foi totalmente destruída pelos espanhóis, tá bom? Gente, esse vídeo está com 12 minutos, eu vou parar ele por aqui. Eu acho que eu já falei bastante coisa para vocês. Eu só vou fingir que assim, para a primeira semana tá bom, tá? Eu vou colocar outro vídeo para as atividades da próxima semana. Só vou relembrar vocês que eu pedi para a leitura da gravura da página 105 ser no caderno, tá? Então a gravura da página 105 é no caderno. Já as atividades que eu pedi aqui da página 108, que é essas 4 questões do Las Casas, por favor, escrevam ou no roteiro ou em folha separada, com seu nome bonitinho para você não perder os pontos, e manda para mim, beleza? Por essa semana é só. Um beijão para vocês, estudem muito, tô com saudades, viu? E até mais.